Você saberia me dizer como é que se canta com força e compressão vocal sem machucar sua voz? Eu sou Rafael Barreiros, esse aqui é o canal Canto do Zero. Bom, vamos lá, vamos falar o que é a compressão vocal. Imagina o seguinte, quando você tem o ar que passa pela sua traqueia e laringe, chegando nas tuas pregas vocais, você tem uma movimentação, você tem uma vibração das pregas vocais. À medida que elas vão vibrando, você tem o ar fazendo esse mecanismo funcionar. Quando você tem uma compressão muito apertada, por exemplo, quando você pega peso na academia e faz... levanta aquele peso, você tem uma compressão quase que lacrando, fechando e não passa nenhum ar. Quando as mulheres vão ter o bebê no parto natural, elas fazem essa compressão também e lacram, fecham e não passa nenhum ar, porque é necessário muita força. Quando você vai ao banheiro, precisa de força também. E quando você canta, você também precisa de uma compressão. Você tem uma resistência das pregas vocais, você tem um fluxo de ar que vai gerar uma compressão. Ela pode ser muito frágil, ela pode ser muito soprada. Aqui não tem nenhuma. Mas se você for falar você tem uma compressão muito frágil. Por outro lado, você tem aquela totalmente fechada quando você pega peso e você tem uma mais apertada quando você fala assim. Por exemplo, no falseto você tem uma compressão muito mais leve, muito menor entre as pregas vocais. Então você tem uma voz desconectada, que é o que a gente chama. E quando você faz, por outro lado, voz de peito, você tem uma compressão muito mais forte com relação ao falseto. 3 coisas que você deve saber. A primeira delas, não use muito volume. Muitos cantores, até cantores profissionais, você vê na televisão usando um volume excessivo para conseguir chegar nas notas ou para conseguir cantar. Na verdade, não é porque tem muito volume que significa que a voz é forte. Parece que isso está ligado uma coisa com a outra. A gente, como cantor, está acostumado a querer fazer muita força logo de início. A gente quer começar a técnica vocal pela cereja do bolo, com mais volume. E em muitos casos a gente vai trabalhar um volume mais médio para conseguir uma coordenação, ao invés de levar força e pancada na voz. Então quando você pega um peso na academia, vai fazer essa força. Isso não serve, por exemplo, para cantar. Mas tem pessoas que levam esse mecanismo para o canto. Quando você tem muito volume, muita força, provavelmente o teu som vai sair bem feio e bem desequilibrado. Na maioria das vezes é um som que soa bem desafinado. Em segundo lugar, a tensão externa à laringe. A laringe está aqui, ó. Se você colocar a mão aqui e sentir o pomo de Adão para os homens, as mulheres também têm, mas é pequenininho. Se você colocar a mão e sentir a tua laringe, você vai ver que essa musculatura toda que está aqui, que você conhece bem, onde tem tensão, esse conjunto, ele é muito forte. A gente não precisa deles para cantar. Às vezes você vê na televisão o cantor fazendo uma força e o pescoço do cantor parece que vai saltar de força. A gente vê isso também em muitos lugares, as pessoas querendo começar a cantar, fazendo força, travando o pescoço e levando essa força e tensão ao limite. Isso é muito comum, isso é muito típico. É um erro muito crasso que as pessoas fazem, mas é um erro que acontece demais. Quando você engaja essa musculatura toda externa da laringe, essa musculatura extrínseca à laringe, você vai colocando mais força num lugar onde você deveria somente relaxar essa musculatura. A gente precisa de uma tensãozinha do bem lá dentro da laringe, nos músculos internos da laringe, e não na musculatura externa da laringe, ok? Lembra sempre, você está cantando e não está pegando peso. E o terceiro ponto é a posição da laringe. A gente já falou da laringe agora. Imagina assim que quando você canta com muito volume e muita força, a posição da laringe sobe muito. Em geral, as pessoas também abrem demais a vogal. Isso tudo faz com que a laringe suba. E as pregas vocais vão ter uma resistência maior. Porém, o som vai ficar mais apertado, o som vai ficar mais
forçado. Se você usar o oposto, a laringe baixa, com o som assim do Scooby-Doo, você não vai cantar com esse som. Mas em alguns momentos pode ser que você use essa coordenação em alguns exercícios, tá? Mas quando você usa a laringe mais baixa, você perde resistência. Você perde adução entre as pregas vocais e o som vai ficando mais assim. O oposto seria o som ficar mais agudo, laringe alta, e a laringe mais baixa, menor resistência. Qual é a saída então? Eu vou fazer aqui 3 experimentos com vocês. O primeiro é assim, você vai falar olá, tudo bem. A primeira coisa que você vai fazer é usar uma voz soprada. Olá, tudo bem? Olá, tenta aí. Tudo bem? Esse é um oposto. Agora a gente vai para o outro lado. Olá, tudo bem? Ninguém fala nem desse lado e nem desse outro, a não ser que esteja com algum problema vocal. Muito apertado. Olá, tudo bem? Imagina que você está comprimindo desse jeito, fonando desse jeito. Não vai ser legal para você cantar. Agora eu vou te dar a terceira opção. Você vai falar assim: olá, tudo bem? Tenta mais uma vez. Olá, tudo bem? Imagina isso. Você não vai usar nem um extremo desse lado e nem do outro. Para isso eu vou dar um exercício para as vozes masculinas agora e também para as vozes femininas. Vamos começar com as vozes masculinas. Você vai usar gui, gui, gui. Note bem, você vai fazer o lábio um pouquinho mais projetado em U, desse jeito, só que a língua tocando os dentes aqui de baixo. Assim, ó. Vozes masculinas primeiro. Gui, 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 gui. Lembra sempre que você não vai fazer gui e nem gui, ok? Gui, 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 gui. Homens. Muito bom. Gui. Sem apertar. Bem redondinho. Muito bem, vozes masculinas. A mesma ideia agora com as vozes femininas. Vou demonstrar para as meninas agora. Gui, 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 gui. Redondinho. Sem apertar. Muito bem, vozes femininas. Notem sempre, deixa um pouquinho do I parecendo com U temporariamente e deixa a língua encostada aqui nos dentes de baixo. Agora que você fez, você vai colocar nos comentários para mim o que você achou. Se você apertou demais, se você soprou muito. Para quem já conseguiu balancear mais a voz, coloca para eu saber. Continue praticando esse exercício todos os dias. Usa esse piano que eu dei para você aqui e vai praticando, vai vendo a diferença entre você fazer uma compressão muito frágil, quase soprada, e uma muito apertada, com muito volume. Tenta sempre o caminho do meio para você conseguir cantar bem. E se você gostou do vídeo, assina o canal, ativa o sininho de notificação
compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima.